Olá, beleza? Tudo bem? Hoje eu queria falar sobre alguns mitos e verdade da internet que eu não aguento ver sobre vinho. Desculpa, gente, mas eu preciso esclarecer algumas coisas. Eu me chamo Romaric, eu sou produtor de vinho no sudoeste da França e nesse canal eu te revelo todos os segredos desse mundo tão fascinante e apaixonante do vinho. Hoje eu vou tentar responder duas perguntas. A primeira é se vinho natural é mais saudável. E a segunda, se sulfitos é a causa da dores de cabeça. Mas para entender isso, a gente precisa saber como é produzido um vinho. Então vou explicar algumas coisas. Mas, gente, eu queria lembrar, antes de tudo, que vinho não é só enologia, assemblagem, etc. e blá blá blá. O primeiro trabalho de um produtor de vinho é de ser um agricultor. E por isso, ele tem que produzir uva. Então vamos separar duas coisas. O trabalho no campo e no trabalho na adega. Aí a gente vai poder começar a entender. Então, primeira coisa, uva de um vinho natural e uva de um vinho orgânico têm o mesmo processo de fabricação. Eu fiz um vídeo inteiro, gente, falando sobre produção de vinho orgânico. Vocês têm que assistir. E, obviamente, um vinho convencional não usa o mesmo processo de produção de uva. Eles têm autorização, vocês vão ver no vídeo, de usar mais produtos químicos, sintéticos. Agora vamos na parte da produção, na fermentação do vinho, na adega. O que acontece? O produtor orgânico tem quase os mesmos direitos, ele pode usar quase os mesmos produtos que um vinho convencional. E o produtor de vinho natural vai seguir um outro processo na adega. Mas quais são essas diferenças de processos? Basicamente, os ingredientes que os produtores podem usar. Eu fiz também um vídeo só falando dos ingredientes. Gente, agora que tem mais vídeo no canal, será bom assistir todos, porque eu não posso explicar e repetir tudo num vídeo só. Seria muito comprido e vai levar muito tempo. Então, o vídeo sobre vinícola orgânica e convencional e sobre os ingredientes é muito importante assistir. Agora vamos ver as principais diferenças na adega dos três produtores. Eu falei que o produtor orgânico e convencional é quase igual. Eles podem usar todos os ingredientes que eu falei naquele vídeo. Seja, rapidamente, leveduras, sulfitos, tem quantidade definida, tem lei, taninos, acidificantes, clarificantes e outros produtos. O produtor natural vai usar nada, na verdade, um pouco de sulfito. Vocês têm esses três produtores agora. O produtor natural, que tem uma uva orgânica e um processo de vinificação com quase nenhum produtos, um pouco de sulfitos. Um produtor orgânico, que tem uma uva orgânica e um processo de vinificação quase igual a uma vinícola convencional. Ele pode só usar um pouco menos sulfitos e alguns produtos. E temos um produtor convencional, que não tem uma uva orgânica e que pode usar todos os produtos e também um pouco mais de sulfitos. Vou explicar algumas confusões que pode ter agora. Pega um produtor orgânico. Ele tem uma uva orgânica, mas ele pode fazer, se quiser, um vinho natural. Pega agora um produtor convencional. Ele não tem uma uva orgânica, mas se quiser fazer um vinho com uma fermentação natural, ele pode também. O único que você vai saber até o final é o produtor natural. Uva orgânica é processo natural de fermentação. Ah, você vai me falar, mas não tem regulamentação. É verdade. Existe alguns. Tem alguns selos na França. Mas só se for um mentiroso, um produtor de vinho natural não vai colocar produto e não faz parte da vontade dele. Você vai me falar, mas como que eu vou saber? Você nunca vai saber, na verdade. E isso que é o grande problema que eu repito sempre, porque não tem a obrigação de colocar a lista dos ingredientes na garrafa, na etiqueta.
Até esse dia existir, que acredito nunca vai existir, a gente nunca vai saber. A única opção é perguntar para o produtor. Sim, saiu uma lei na Europa agora, tem a lista dos ingredientes. Mas não é tanto assim. Por quê? As leveduras artificiais nessa lista não vão aparecer. E outra coisa que não vai aparecer é a quantidade de sulfitos. Sobre agora, quantidade de sulfitos. Tem lei. Sim, na Europa, não sei nos Estados Unidos e no Brasil, mas deve ter uma lei também que limita. Para ter uma noção, o produtor natural agora tem umas regulamentação, uns selos, vai usar até 30, vou dar uma unidade assim. É orgânico, sei lá, vou chutar, vou colocar uma tabela para não falar besteira, vai colocar 150, é o convencional até 200. Mas isso é uma lei, ele pode colocar muito menos. Aí vem a confusão, porque na etiqueta não está escrita a quantidade. Significa que um produtor convencional vai poder colocar, se quiser, e acontece, menos sulfito que um produtor orgânico. O natural é que tem menos, mas poderia ter um produtor orgânico que vai colocar muito pouco sulfitos. E também um produtor convencional que vai colocar pouco. Estão entendendo, gente, um pouco a confusão? É porque é complicado explicar. Mas sabendo essas bases já vai ajudar vocês. Mas a informação sempre vai faltar. Vou repetir, eu já falei nos outros vídeos, que um bom vinho, um grande vinho, vem do trabalho de um agricultor. E um agricultor que cuida da uva dele, muitas vezes é orgânica. Muitas vinícolas famosas são orgânicas. Também, eles nem falam, eles nem querem o selo. Também, um produtor que quer fazer um grande vinho vai tentar usar menos produtos, fazer menos alteração ao vinho dele, cujo poucos sulfitos, mas não está escrito. Agora podemos responder se um vinho natural é mais saudável. Tirando o álcool, gente, porque o álcool não é bom para a saúde, a gente sabe que tem que se limitar. Tirando o álcool, então o vinho natural tem uma uva orgânica, então ele não tem resíduo de pesticídio sintético. Então o vinho natural e orgânico vai ser mais saudável por essa razão. Ou se você não acreditar que é perigoso os produtos, a escolha é sua. Mas então, vinho natural e vinho orgânico vai ser mais saudável, porque não vai ter resíduo de pesticidas sintéticos. Você não vai beber isso. Segunda parte, na parte da fermentação, da vinificação, o vinho natural vai ter menos produtos, que falei do vídeo, da lista dos produtos, e menos sulfitos, a não ser que o produto orgânico ou até convencional fez um processo muito natural também, mas a gente não sabe. Então, por essa razão, um vinho natural, sim, vai ser mais saudável para você. Mas não significa que um vinho orgânico vai ser ruim, porque a gente não sabe. E um vinho convencional pode ser bom também, apesar dos produtos sintéticos, mas o processo pode ser natural também. E tem que... Um produtor que não é orgânico, também ele pode cuidar da uva de um jeito bom. Ele não vai arregaçar de produto. E depende do clima. Pode ter um produtor que não é orgânico, mas que cuida bem, que vai usar só um produto, não todos os produtos. Então tem que entender essas nuances e respeitar o trabalho de todos os produtores. Agora, sulfitos. Outro assunto. Dá dor de cabeça ou não dá dor de cabeça? Quando você pesquisa na internet, nada fala o sulfito causa dor de cabeça. Mas, para mim, várias coisas. Primeiramente, a experiência pessoal minha,
há 10 anos de produtores. E, gente, eu bebi bastante. Meus amigos também. Por que será? Quando a gente bebe muito de nossos vinhos todo natural, o dia seguinte a gente está bem. Seria somente porque a gente tomou uma água, porque a gente comeu? Acho estranho. Porque também quando sai na casa de amigos assim, que não produzem vinho, que eu bebo outras bebidas, outros vinhos ruins, eu fico o dia seguinte com dor de cabeça. Primeira pergunta. Segunda coisa, porque várias vezes eu escutei, até o médico falou para uma amiga minha de parar de tomar vinho branco. Eu escutei várias vezes, então, pessoas falando que ficaram com dor de cabeça após ter tomado vinho branco e champanhe. Sabendo, eu não falei, que para produzir branco, a gente precisa de usar mais sulfitos que para fazer tinto, porque o vinho branco é mais sensível. Eu vi também falar que não seria o sulfito, seria histamina, uma palavra assim, que daria dor de cabeça. Mas eu li que tem mais esse produto nos vinhos tintos, e geralmente o problema vem com o vinho branco. E também eu vi no site, vou colocar aqui embaixo, do governo francês, vocês vão ler, que o sulfito produz essa molécula, e está escrito também no site do governo francês que sulfito causa dor de cabeça. Eu acredito que ninguém quer falar que sulfito dá dor de cabeça, porque é melhor, os produtores usam, é melhor não falar que pode ser um veneno. Aliás, não está comigo aqui, eu convido qualquer um de vocês de vir na vinícola. Eu pego não sei como se chama, o sulfito, é um líquido. Eu fiz um vídeo também falando só sobre sulfito, o que é. Se a pessoa está com boa saúde, eu vou pedir para você cheirar o sulfito. Eu juro por Deus, se você cheirar o sulfito uma vez, você nunca vai querer tomar no vinho sulfitos. Outra coisa que eu fiz, eu peguei sulfito, eu coloquei a dosagem autorizada no vinho, dentro de copo de águas. Eu fiz a experiência com um pouco, médio e bastante, para sentir o sabor do sulfito. Me lembrou muito sabores de vinho ruim. Eu gostei, é muito ruim, gente. Outra coisa, se você não acredita ainda, eu convido qualquer um de vocês a vir na vinícola, aqui na França, eu sei que é longe, encher a cara e me falar como está o dia seguinte. Porque é inacreditável. Se exagerar demais, vai passar mal. Mas juro por Deus que a gente está bem no dia seguinte. Outra coisa, porque sempre a gente fica comparando, eu não gosto, vinho natural com vinho ruim. Os grandes produtores, os grandes vinhos, eu não tenho acesso. Quem tem acesso, na verdade? Então, quase ninguém. Então a gente fala demais sobre esses produtos que a gente não bebe. Mas eu acredito, na verdade não acredito, eu tenho certeza. Apesar de não falar que são naturais, não falar que são orgânicos, eles são muito bem feitos. Então acredito que se você beber bastante desses vinhos, você não vai ficar mal no dia seguinte. Aliás, eu tive a sorte de assistir à palestra do maître de chai de la Romanée-Conti. Eu posso falar para vocês que o vinho dele, além de ser uma vinícola orgânica, ele é quase um vinho natural. Eles usam muito pouco produtos. Não falei, mas eu vou falar agora. O biodinâmico é legal, porque o biodinâmico, ele tem uma uva orgânica, mesmo processo da produção de vinícola orgânica, acrescentando umas coisas a mais. Ele tem uma regulamentação mais rígida sobre a quantidade de sulfitos. Então, é uma garantia de ter menos sulfitos. Existe um outro selo maravilhoso aqui na França, com uma legislação mais rígida também, se chama Nature et Progrès. Aí você encontra uma vinícola orgânica, com poucos sulfitos e poucos produtos. É um selo pouco conhecido, mas vale a pena e de muita confiança aqui na França. Gente, eu espero não ter esquecido coisas, eu espero sobretudo ter ajudado. Lembrando, a gente quer que tudo seja fácil,
mas tem que estudar um pouco para entender. Assista os outros vídeos. Me faça pergunta, por favor, que eu vou te ajudar, vou responder. Vinho não é só a degustação, porque degustação é legal, mas tem que entender o processo de fabricação realmente, por favor. Porque as pessoas esquecem, não sei quem foi, já numa vinícola, mas não no chê, não na adega, que andou, que viu as uvas, que viu toda a produção de uva. Aí que acontece tudo. A gente não pode, por favor, esquecer disso. Gente, muito obrigado mais uma vez. Saúde e até a próxima.